Vamos continuar a nossa revisão aqui. Bom, a gente parou no princípio da presunção de inocência. Pessoal, eu vou destacar, só para não ficar algo maçante, mas eu vou destacar o que, de fato, vocês precisam pensar a respeito da presunção de inocência, né? Então, nós temos todos os conceitos ali nos slides, a sua aplicação, e a gente precisa as suas vertentes, né? Como que ele era visto no fascismo, né? Então, no fascismo de Manzini, por exemplo, havia uma inversão da ordem das coisas, então você presumia a culpa, né? Mas o que eu quero que vocês pensem a respeito da presunção de inocência é: presunção de inocência abrangeria apenas o processo penal? Presunção de inocência está em um contexto de persecução penal? Então, será que a presunção de inocência só serve ao acusado quando é recebida uma denúncia, quando se tem, de fato, um processo penal? E aí eu vou dizer que não. Eu vou dizer que a presunção de inocência, ela serve como panorama para toda ótica da persecução penal. Ou seja, desde o primeiro momento em que alguém é acusado, desde o primeiro momento em que alguém é suspeito de um delito, tá? Então, ou seja, a presunção de inocência deve, não estou falando que é o que acontece, mas a presunção de inocência deve agregar sempre as fases pré-processuais e as fases processuais. Então, elas estão em um contexto muito maior do que a ação penal, tá? Propriamente dita. Além disso, a presunção de inocência, ela também deve ser vista em um contexto de frase pré-processual e processual, questão procedimental, né? Ou seja, do acusado perante o juiz, perante o delegado e tudo. Mas, além disso, a presunção de inocência é uma regra de tratamento individual também. Não só uma regra de tratamento processual, mas uma regra de tratamento individual. Ou seja, o indivíduo, o sujeito acusado ou investigado, indiciado, ele não pode ser visto como réu antes do tempo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não posso fazer pré-julgamentos dele. Eu não posso deixar de ouvir ele, né? Até porque daí a gente entra mais na questão do contraditório, ampla defesa. As medidas cautelares, por exemplo, aquelas que antecedem uma condenação, então a prisão preventiva, as espécies de prisões anteriores, todas elas devem ser vistas com muita cautela, porque sem um veredito final, a gente nunca vai saber se a pessoa é de fato culpada daquele delito. Então, muito cuidado quando a gente fala isso, porque, digamos assim, a presunção de inocência, ela serve endogenamente ao processo, ou seja, ela circunscreve, ela está dentro do processo penal, uma regra de tratamento dentro do processo penal, e serve também exogenamente, ou seja, é uma regra de tratamento individual, subjetiva. O sujeito, o indiciado, o acusado, o investigado não pode ser considerado como culpado, como quem de fato cometeu, tá? Inclusive, quando a gente está trabalhando aí com peças processuais, a gente sempre tem que tomar muito cuidado. Então, com a sua o acusado foi supostamente que supostamente praticou aquele determinado delito, sempre tomar esse cuidado. Tá? A presunção de inocência é tanto endogenamente, dentro do processo, né? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado, e exogenamente, tá? Bom, vocês viram muito bem a respeito desse princípio no trabalho que a gente fez do bimestre, né? Bom, princípio do contraditório da ampla defesa, né? Tem gente que diz que eles são sinônimos, né? A parte da doutrina diz que não. Aí a gente vê aí uma questão de interação entre defesa, entre ampla defesa e contraditório, né? O fato é que
o contraditório, ele é o que faz brotar o exercício da defesa. Então, é a possibilidade que eu me manifeste. A ampla defesa seria assim, eu ter garantido o meu contraditório. Veja, o contraditório, para quem defende que eles são diferentes, né, porque na prática eles são, né, indissociáveis, eles são praticamente sinônimos, mas para a parte da doutrina que defende que o princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa são coisas diferentes, como é que a gente vai diferenciar doutrinariamente? Então, o contraditório seria o exercício da minha fala, tá? Então, eu tenho a possibilidade de falar, é o meu exercício de defesa. A ampla defesa, tá? Seria a garantia do meu contraditório. Então, a ampla defesa é o que vai dar sentido ao contraditório, tá? Bom, gente, essa relevância essa distinção não tem relevância no que tange à prática, né? O que a gente precisa saber aqui? A gente precisa saber a questão do direito de defesa. Então, um acusado, ele sempre terá direito à defesa, né? Técnica e pessoal. Técnica seria você ter assistência aí de um defensor constituído. Ou um defensor constituído em que você contratou ou que o próprio Estado lhe deu. Então, você não tem condições ou você simplesmente quer utilizar, né, esse direito seu do Estado. Então, todo mundo tem esse direito, rico ou pobre, todo mundo tem o direito de ser defendido pelo Estado. Então, mediante a Defensoria Pública ou um defensor dativo. Então, eu não sou rico, milionário, mas eu não quero. Pode, com certeza pode. Então, a gente precisa saber a respeito disso. É uma condição de paridade de armas, né? Então, por quê? Porque você precisa de uma defesa técnica, óbvio, porque você está brigando, de fato, com o Estado. Então, você já é aquele ente mais, digamos, hipossuficiente, um termo que eu não gosto muito de usar no processo penal, mas só para vocês conseguirem entender bem. Então, você já é o ente que começa perdendo nesse jogo, né? A questão da defesa pessoal é que você, obviamente, não é obrigado a produzir nada contra si mesmo, né? Seria mais ou menos isso. E que, obviamente, que o silêncio não comporta culpa, né? A questão do devido processo legal. Então, o devido processo legal é que eu nunca terei alguma restrição à minha liberdade, tampouco aos meus bens, sem o devido processo legal, né? Então, isso é garantia da própria Constituição. Como que isso aplica o meu objetivo aqui é que vocês vejam isso na prática, né? Então, por exemplo, eu não posso ter uma prisão sem ser em flagrante. Desculpa. Eu não posso ter uma prisão sem processo, a não ser em caso de flagrante, né? Então, por exemplo, eu tenho a possibilidade da prisão preventiva, sim, mas ela acontece ou na fase pré-processual ou numa fase processual, né? Agora, me deu na telha de prender alguém. Posso? Não, não posso, a não ser em caso de flagrante delito, né? Então, o devido processo legal é o que vai dizer, você, de uma pretensão acusatória para um provimento final, existe um caminho, certo? E você precisa que todo esse caminho esteja regulado logicamente em lei. A gente também precisa entender que o devido processo legal, o termo correto é devido processo constitucional. Porque a gente já sabe que a nossa Constituição de 1941, ela trouxe para a gente alguns defeitos, né? Então, a gente precisa ter nossas garantias constitucionais, aquelas asseguradas, né? Obviamente, pela nossa lei maior. Então, havendo qualquer conflito entre uma norma procedimental e uma norma constitucional, vigora sempre a norma constitucional, né? Tá?
Então é isso, é que você seja acusado por um processo válido, né? Então, tudo que acontecer durante seu processo, ele precisa estar disposto na lei, né? Entenda a lei constitucional, e que o objetivo é, sim, sempre a garantia das defesas constitucionais. O processo penal serve como garantidor das defesas constitucionais, não serve para segurança pública, não serve para nada disso. O processo penal serve para garantias das defesas constitucionais em face do poder arbitrário do Estado, né? Então, por isso que nós temos um devido processo legal. Então, não pode existir pena sem um devido processo legal. Perfeito? Então é isso, gente. No que tange a princípio, a fundamentos do processo penal, seria basicamente isso. Agora, a outra parte da matéria é no que tange a norma processual penal. Que daí a gente vai, que é o próximo vídeo que eu vou colocar para vocês, beleza? Então, beijo, até!